Então, boa tarde, bem-vindos a todos ao Consulado da Finlândia. É realmente um grande prazer receber todos vocês e excelente que nós temos tantos participantes virtualmente. Realmente o tema é muito importante hoje, inteligência artificial. Meu nome é Kari Puro, né? Eu sou cônsul da Finlândia aqui em São Paulo e estou aqui no Brasil há um ano e meio e durante esse tempo eu fiquei realmente surpreendido de como as nossas relações comerciais e de investimento são boas e intensas. Desde 2019, as exportações finlandesas para o Brasil quase dobraram e temos dezenas de empresas finlandesas aqui no Brasil com subsidiárias, com faturamento anual de vários bilhões de euros. E nós temos grandes perspectivas de crescimento na nossa relação econômica. E em termos de, nós somos também líderes na área de tecnologia, e há uma grande complementaridade entre o Brasil e a Finlândia nesse sentido. Para a Finlândia, o Brasil é um mercado emergente cada vez mais importante, que oferece grandes possibilidades para negócios. E, do outro lado, a Finlândia oferece tecnologias e soluções muito avançadas para as empresas brasileiras ficarem mais competitivas e crescerem. Então, realmente uma relação ganha-ganha e que é uma ótima base para desenvolver essa relação comercial e investimento que temos. E em termos de tecnologias do futuro, a Finlândia é um dos líderes mundiais. Então, nós somos muito avançados na inteligência artificial, mas também na computação quântica e nas tecnologias sem cheio. Então, todas as tecnologias com o poder de transformar as sociedades no futuro e realmente ter um impacto muito grande. E na Finlândia, realmente temos presente a importância fundamental da inteligência artificial. A Finlândia foi um dos primeiros países do mundo a desenvolver uma estratégia nacional para a inteligência artificial, já foi preparada em 2017, e nós temos uma pesquisa muito avançada na área de inteligência artificial nas universidades, nos institutos de ensino superior, e também um importante ecossistema de startups muito inovadora que oferece muitas possibilidades de cooperação com o Brasil. Então, como destino de investimento, a Finlândia é realmente um destino excelente, foi eleita o país mais estável do mundo, o melhor ambiente de negócios do mundo, e faz alguns anos foi até eleito o país menos falido do mundo. Então, isso diz alguma coisa. E também, em termos de digitais, na União Europeia também, de acordo com as comparações. E o que é o mais importante, a Finlândia foi eleita pela 7ª vez consecutiva país mais feliz do mundo. Então, realmente é um excelente destino. Então, o tema de hoje é muito importante, inteligência artificial, uma tecnologia de transformação. A Finlândia é um dos líderes, pode oferecer soluções muito interessantes para empresas brasileiras e excelentes possibilidades de cooperação. Então, espero que tenha hoje um seminário muito frutífero e mais uma vez, seja muito bem-vindos aqui no Finlândia. Obrigado. Boa tarde. Primeiro agradecer a presença, vocês que vieram aqui, do escritório de São Paulo, muito bom ver vocês aqui. Agradecer também o pessoal que está online. Esse webinar vai ficar gravado também, deixa eu poder compartilhar depois. Eu sou o Max, eu fiz um mestrado em Educação e Globalização na Universidade de Oulu, na Finlândia, uma universidade de referência em ciências educacionais.
e já estou aí apoiando empresas como empresas no Brasil desde 2014. Eu adoro criar ambientes de aprendizagem. Esse ambiente aqui é um ambiente de aprendizagem desafiador, né, híbrido, né, presencial, e o pessoal está online também. Estamos falando também que no futuro, né, vai assistir a gravação depois. E aí, vou pedir o Chico, está compartilhando aqui, uma das ferramentas que eu acho muito interessante para estar num ambiente assim, chama Mentimeter. É o seguinte, vocês que estão presencial aqui, pode, por exemplo, usar o celular para ler o QR Code, ou vocês podem entrar nesse site aqui, menti.com, digitar esse código. Para quê? Para poder ir gerando as perguntas. Quando vocês estão gerando perguntas, vocês estão processando a informação que vocês estão recebendo e está ajudando a criar um ambiente de aprendizagem, né? Geram as perguntas, e o interessante, também três opções, tá? Entrar no site, digitar o número, no link, quem está online, tá? Que o Chico já colocou aí no chat, ou então ler o QR Code. Conseguiram aí algumas pessoas já? Já, né? Legal. Tá bom. Pode passar um slide para quem não conhece. Aí é o seguinte, vai ter a pergunta, esse círculozinho aqui, ó. Ask new question, faça uma pergunta. Aí você clica ali e gera a pergunta. Tá bom? Já pode começar a fazer agora. Você já tem uma pergunta de inteligência artificial relacionada aos assuntos. Já coloca lá. Pode passar mais um. Mas o mais legal é o joinha aqui. E isso vai me ajudar depois, quando eu estiver moderando as perguntas. Aquelas perguntas que tiverem mais joinhas, eu sei que é uma curiosidade relevante para uma rodada de pessoas. Eu vou fazer essas perguntas para os painelistas. Então, eu já preparei algumas com antecedência também. Tá bom? Espero que vocês tenham um excelente evento. Gostem bastante. Vou chamar aqui o Leandro, para a gente começar a abertura. Deixa eu apresentá-lo para vocês. Leandro Luli, pode ir, por favor. Leandro Luli, ele é consultor associado da Miro. Ele é engenheiro de aeronáutica do ITA. Há 6 anos se dedica à educação popular para jovens de baixa renda e às soluções tecnológicas que irão valorizar todas as escolas do Brasil. Agora ele está focado em resolver problemas complexos das maiores empresas do Brasil, tornando-as mais eficientes e sustentáveis. Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço. Primeiro, boa tarde, pessoal. Atualmente eu estou sendo associado de consulta na Miro. A Miro é uma empresa de consultoria estratégica que a gente desenvolve soluções para resolver os maiores problemas das empresas. Eu sou de um braço muito específico da Miro, que é de Advanced Analytics, então a gente normalmente está desenvolvendo soluções de machine learning e de inteligência artificial de forma geral para nossos clientes. Eu tenho hoje cerca de 4 objetivos para passar com vocês. Meu grande objetivo é meio que dar um panorama geral do que é inteligência artificial para todos, para que os outros meus colegas consigam, em cima disso, conseguir contribuir e dar casos mais específicos para a gente avançar e discutir um pouco mais profundamente. O segundo ponto que eu tenho é desmistificar alguns buzzwords. O que é o machine learning, o que é o NLP, o que é uma IA. Isso é muito importante porque é bom a gente normalizar esses conceitos. É difícil colocar tudo em caixinhas, eu vou tentar dar meu máximo aqui, mas a gente vai conseguir chegar, eu acho, no resultado legal. Terceiro, falar alguns casos de usos que a gente usa normalmente em empresas. A Miro tem uma parceria com as empresas que a gente não pode divulgar, então outros casos de usos públicos. E o quarto são desafios que a gente vai ter que enfrentar como humanidade, dado os grandes avanços que a gente vai ter de IA generativa nos próximos anos. Então, começando, há 400 dias aproximadamente, ChatGPT lançou, ou a OpenAI lançou o ChatGPT no mercado, e isso fez uma grande explosão, porque a gente deixou público e totalmente de graça uma IA generativa, e vocês souberam disso, e vocês estão aqui por conta dos impactos que isso decorreu. Mas a inteligência artificial, a gente está falando há cerca de mais ou menos 50 anos, e isso aconteceu lá na época do Turing, quando ele começou a questionar qual seria o aprendizado de máquina, e nesse momento foi criado pela inteligência artificial. Então aqui eu trouxe um storyline, bem resumido, obviamente, não exaustivo, em que a gente consegue ver alguns pontos importantes do como esse termo foi combinado durante a história. Primeiro, a gente começou com a técnica de percepção de redes neurais envolvidas. Rede neural é um termo que eu vou falar um pouquinho aqui na nossa palestra, mas basicamente é a forma do computador tentar entender a aprendizagem, assim como o nosso cérebro funciona. Existem neurônios, existem camadas, é um pouquinho mais abrangente, a gente poderia entrar muito detalhe nisso, mas não é uma aula de engenharia de computação. O próximo passo que eu acho legal do termo que surgiu nessa história foi o termo de machine learning, e aqui ganhou o termo de aprendizagem de máquina. E nessa época lançou-se o primeiro chatbot, que é a Elisa. Ele é um chatbot determinista. Tinha um pouquinho de probabilidade, mas basicamente você fazer uma pergunta de acordo com algumas palavras-chave e ela te respondia algo já pré-programado. Não tinha nada sendo criado novo. Então é como se fosse grandes ifs, ou seja, grandes condicionais, e ela tinha uma probabilidade um pouquinho ali para poder ramificar um pouquinho as respostas.
Depois disso, a gente teve um avanço muito de machine learning, principalmente competindo contra os jogadores de xadrez importantes. E, como eu falei, ano passado, mais ou menos há 400 dias atrás, a OpenAI cria um modelo GPT, que é o modelo que o chat GPT está plugado. Isso aconteceu principalmente porque, em 2016, pesquisadores do Google lançaram um artigo chamado Atenção a tudo que você precisa, na tradução literal, que explica para a gente desenvolver o conceito de transformers. E isso foi muito importante porque esse foi o salto tecnológico que a gente conseguiu sair de processamento de linguagem natural para algo que a gente consegue predizer qual que seria a próxima palavra dado um contexto delimitado. Perfeito? Aonde a gente está usando hoje inteligência artificial? De forma geral, a gente está usando desde automatizar processos, que são coisas mais simples, até, por exemplo, tomar decisões mais autônomas em carros autônomos. Aqui eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, de reconhecimento de padrões, que também é muito importante quando a gente utiliza machine learning. Processamento de linguagem natural, que é basicamente processar a maneira que o ser humano comunica em termos de computador. Então, o ser humano utiliza hoje imagem, voz, utiliza texto. A gente pega esses tipos de linguagens e transforma numa linguagem computadorizada. Além disso, a gente pode gerar insights e fazer ambientes de simulação para você testar suas ideias no ambiente controlado antes de fazer rollout para o mundo real. Nesse meio tempo, eu queria deixar um pouquinho mais técnico e explorar um pouquinho mais esse frame aqui. É um pouco difícil você colocar tudo em caixinhas, mas aqui a gente construiu alguma maneira que dá para tentar organizar. Inteligência artificial é esse grande macro, é um campo de estudo, onde você vai fazer ações e aplicações que vão se aproximar principalmente da inteligência humana. Há pesquisadores que dizem que no futuro teremos mais ou menos... Hoje a gente tem inteligência humana, existe a inteligência social e teremos também inteligência artificial como um meio para você utilizar no seu dia a dia. Então, esse é o tema de ser uma nova inteligência. Dentro dele, existe um tema específico que chama Machine Learning, que ele era mais corriqueiro, dependendo onde você está trabalhando e qual é o seu contexto, obviamente. Mas o que seria o Machine Learning? Seria, basicamente, você utilizar padrões para você conseguir tomar melhores decisões. E aqui eu estou utilizando uma coisa que eu vou apresentar já, que é você fazer modelos preditivos. Então, o Machine Learning tem muito mais foco em tentar prever o que vai acontecer. Dentro dele, dentro do Machine Learning, existe o Deep Learning, e Deep Learning porque é muito mais profundo. A gente começa a utilizar camadas de neurônios nos nossos algoritmos e chega no momento que você começa a parar de não entender mais o que está acontecendo. Chega a se tornar quase um black box. Existem técnicas muito boas para a gente conseguir entender mais ou menos o que está acontecendo. A Raíssa é uma especialista nisso, de tentar prever o que seria um black box, o que seria de uma rede neural profunda. Mas é isso que está acontecendo. Aqui a gente está desdobrando e criando bilhões ou milhares de parâmetros para ponderar qual seria a minha previsão. Dentro desse contexto, e juntando com o NLP, que seria o processamento da linguagem natural que eu acabei de dizer, a gente vai surgir a IA generativa. Então, a IA generativa vai usar algoritmos de machine learning para fazer treinamentos em bases de dados extensas, de terabytes de informação, que a gente vai criar uma grande rede neural em que a gente vai ponderar. E aí você vai conseguir utilizar contexto. Você vai passar um contexto para ela e falar, aqui eu tenho mais ou menos 4.000 tokens. Foi o primeiro GPT lançado com 4.000 tokens. Cerca de 4.000 palavras, vamos fazer uma aproximação. Ela usa esse contexto, usa todo o contexto que ela foi treinada, e o objetivo dela é tentar adivinhar qual é a próxima palavra que ela tem que te mostrar. Aí ela faz isso para a primeira palavra, aí ela faz isso para a segunda palavra, para a terceira, e aí ele vai escrevendo aquele texto que você deu no GPT inicialmente. Como ela foi treinada com toda essa base de texto humano, ela tende a se aproximar principalmente do que a gente esperava como resposta. Por isso que parece que ela está conversando com você. Mas no final, é igual o seu corretor automático do seu celular, só que muito mais poderoso, com esteroides, vamos dizer assim. Que ele fica, se você ficar clicando na próxima palavra que ele sugere, vai gerar um texto que não faz sentido algum. Como eu tenho todo esse contexto, ele vai te gerar uma ótima frase, uma frase muito semelhante naquilo que você está querendo. Então, é esse contexto que a gente está falando de IA generativa, por isso que esse termo ficou muito mais abrangente ultimamente. Mas aí, o GPT ele ajuda em tudo? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. E aí eu tenho uma pesquisa. Antes disso, diferença entre modelo preditivo e modelo generativo. Modelo de machine learning preditivo, o que ele ia me falar? Eu ia passar uma foto, eu ia treinar com várias fotos no meu cotidiano, ele ia falar, é cachorro. Eu desce gato, ele fala, não é gato. Então ele está fazendo o quê? Ele está selecionando, ele está clusterizando, ou ele está falando preditivamente se é ou não é. O modelo generativo ele se diferencia porque ele vai te gerar um outro dado. Esse outro dado pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser um áudio. Então, você fala no modelo generativo,
eu quero um cachorro Picasso, provavelmente ele vai me gerar uma imagem semelhante a essa, que seria um novo dado. Não existe um cachorro Picasso no mundo, ou acho que não, mas aí seria essa informação que a gente conseguiria trazer. Entendeu essa diferença? Porque é muito importante. O modelo cognitivo já era mais corriqueiro, várias empresas estavam usando. Generativo, a primeira vez que aconteceu no setor público foi com a OpenAI há mais ou menos 400 dias atrás. Hoje existe o concorrente, que é o Gemini do Bard, existe a Cloud da Anthropic, tem outros vários players criando suas soluções para tentar crescer nesse mercado. E o GPT ajuda em tudo? Não necessariamente, e aí tem esse estudo muito legal do Instituto Henderson, que ele colocou vários consultores de consultoria estratégica para fazer trabalhos utilizando GPT e não utilizando GPT. E a parte mais legal é que existem fatos que eles chamaram de dentro da fronteira. Coisas que são mais criativas, coisas que são melhorar a escrita, deixar mais top-down ou deixar mais claro o que você está escrevendo. O GPT ajuda muito. Ele consegue te performar muito bem. Ele foi treinado com várias bases de texto muito bem escritas. Então, os consultores que utilizaram o GPT nessas atividades tiveram um aumento de mais ou menos de 40% do desempenho. Um aumento bem significativo. Mas quando eles precisavam entender nuances do dado, quando precisaram entender características que é mais difícil você transformar em linguagem de computador, vamos dizer assim, eles receberam uma queda de 23% no desempenho. E aí, quando você precisa integrar várias fontes de dados, normalmente o GPT não estava performando tão bem. Obviamente, os modelos evoluíram, eles estavam usando aqui o 4.0, hoje já estão no 4.5 turbo, vamos dizer assim. Mas esse é um fato interessante. Se você quiser começar qualquer trabalho, é muito melhor que você, talvez, inicie com ele, tenha uma visão um pouco mais macro e, então, desenvolva a especificidade. Então, hoje eu entendo que o GPT ou qualquer plataforma dessa seria uma ferramenta que você consegue usar no seu dia a dia para mudar sua performance e saiba perguntar e saiba que nem tudo vai ser o melhor do mundo, porque você precisa ainda continuar com a sua atividade desenvolvendo soluções. Aonde a gente está usando isso? A gente pode usar isso desde chatbots, que são comunicações que a gente está tendo, e vai ter um caso hoje que vai apresentar soluções de chatbot. A gente pode usar até para geração de novas ideias. Às vezes eu queria criar um nome para um projeto, eu peço, eu quero esse projeto, me dê 10 sugestões de nomes, e normalmente eles são bem mais criativos do que eu estava imaginando. Então, normalmente a gente usa coisas legais assim. A gente pode usar para previsão de demanda, gestão de estoque, otimização de volta. São coisas mais determinísticas, eu utilizaria machine learning para isso. E outros diversos apoios, como diagnóstico de câncer, que a gente consegue utilizar a imagem para fazer processamento de dados. Isso também dá para fazer machine learning, mas com IA está sendo muito mais interessante com modelos de difusão. Mas, além disso, a gente trouxe aqui, então, alguns pequenos cases que a gente poderia trazer e tangibilizar. São cases públicos. O mais clássico de machine learning que a gente fala é Netflix. Ela sempre vai acertar o seu próximo filme ou a próxima série para te iniciar, porque ela usa o modelo para te recomendar muito bem que você gosta, que toda a comunidade gosta. Além disso, o Morgan Stanley utilizou como se fosse uma aplicação de GPT dentro da sua base de conhecimento para que os assessores tivessem acesso à informação muito mais clara. Então, é como se você estivesse conversando com o chat GPT treinado na sua base de dados da sua inteligência. Então, você consegue colocar um contexto muito diferente para trazer soluções muito mais específicas para o seu negócio. E, aliás, esse é o que a tese da Anthropic, ela quer usar os dados da indústria para você conversar com você mesmo num ambiente fechado. Além disso, teve uma precificação dinâmica, e tem um caso legal que da Petrobras, da Petrobras do Sul, que ela utiliza um smart software, basicamente uma câmera que fica monitorando o calor e o tamanho da chama, e antecipadamente, antes dela tomar uma proporção que ela precisaria ser apagada, ele joga vapor de água para diminuir. Isso é totalmente autônomo e gerou um impacto de mais ou menos 10 milhões anuais para a Petrobras por causa disso. Além disso, a gente vai enfrentar vários desafios. E esses desafios a gente vai ter que resolver como seres humanos conjuntos gerais, porque são questões filosóficas, questões importantes. Aqui eu trouxe 10 principais pontos, não de forma não exaustiva, porque vai ter várias outras coisas que a gente vai ter que se aprofundar como humanidade nos próximos dias, vamos dizer assim mesmo, que a gente já está vivendo. Uma questão importante é dados de qualidade. Talvez vocês já ouviram falar que, dependendo do que você coloca, você não vai ter o resultado que você deseja. Então, dados de qualidade é uma coisa muito importante. E foi por isso que talvez o crescimento de IA agora começou a ter uma explosão, que a gente está aí mais de 50 anos criando dados e construindo dados e gerando informações úteis e relevantes para esse treinamento. Mas é importante que nos próximos anos a gente tome cuidado, porque muitos dos dados que estão sendo usados hoje para treinar as IA do futuro estão utilizando arquivos gerados por IA. E aí isso é um problema complexo na área de desenvolvimento, porque você está usando o seu próprio output como input. Isso pode escalar muito para questões de vieses e bias não desejáveis. Então a gente vai ter que se preocupar muito com isso. Além disso, a questão de interpretabilidade, que um pouco comentei, redes neurais são complexas, são quase
black box. A gente fez de técnicas muito complexas para tentar entender isso e explicar isso. Coisas de legislação e conformidade. Vai ser papel das instituições, dos governos, de certa maneira, regular isso, para que isso não gere ainda mais desigualdade do que provavelmente deve gerar, e para que seja controlado todo o desenvolvimento disso de alguma maneira, que seja em pró de toda a sociedade, não para um pequeno grupo. Além disso, vai ter uma questão de discussão cultural. Muitas das soluções provavelmente podem ser polêmicas, e a gente vai precisar juntos entender como disponibilizar isso, deixar a questão aceita dentro da nossa organização, do nosso país. Capacitar vai ser uma questão muito importante, uma questão mais relacionada com a educação, porque é importante com que a gente desenvolva a nova geração que consiga utilizar isso como um braço direito e que a gente consiga ter mais outras oportunidades que isso vai gerar. O custo de ROI sempre vai ser como problema para resolver toda empresa para for implementar qualquer solução. Essas outras três aqui, de segurança cibernética, também manutenção contínua, integração de processos existentes, o Cadu da Nokia, que é o próximo painelista, vai se aprofundar, então não vou me detalhar muito aqui. Perfeito? Eu espero que vocês tiveram uma pincelada um pouquinho sobre o que é inteligência artificial, quais são os principais termos, espero que tenha sido claro. Há muito para aprofundar, é meio complexo, obviamente, mas a minha ideia era aqui deixar essa pauta mais baseada para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. Muito obrigado. Aqui o Cadu, que ele acabou de mencionar, ele está da Nokia, está aqui já aqui, ele está lá nos Estados Unidos. Vou introduzi-lo também, passar a palavra para você. Tá? Consegue me ouvir bem? Daqui a pouco verificar como faz a diferença. Tá bom. Ok, então o Cadu, o Carlos Eduardo Barbosa, ele é vice-presidente da América Latina de Engenharia Consultiva e Desenvolvimento de Negócios. Ele é engenheiro de telecomunicações com mais de 24 anos de experiência na área. O Cadu trabalhou em grandes operadoras do Brasil, como a Embratel, a Claro, Oi, TIM, acumulando grandes experiências em diversas tecnologias e diferentes funções exercidas. Desde 2010, ele trabalha na Nokia, empresa finlandesa. Carlos foi responsável por projetos relacionados às primeiras implementações de Fiber to the Home, o FTTH, e 4G no Brasil. A gente já está 5G, quase 6G. Em sua carreira internacional, atuou em diversos países da América Latina. Atualmente, ele está nos Estados Unidos, responsável pelo Business Center da Nokia para a América Latina. Dentre os projetos mais recentes na região, destaque de diversas implementações de 5G e Software Defined Network, incluindo projetos pioneiros no campo de cibersegurança e data center em diversos países. A palavra está com você, Cadu. Muito obrigado, Max. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela presença de todos. Infelizmente, eu não vou estar participando, não consegui participar presencialmente com vocês. Tomara que vocês consigam me acompanhar bem aqui, remoto. Eu vou pegar um gancho que o Leandro deixou, que é essa questão da segurança, e mostrar como é que a gente trabalha isso dentro de um produto, dentro de uma solução da Nokia. O primeiro ponto, e talvez o mais importante de tudo que eu vou falar aqui, é como a gente encara o tema de segurança desse ambiente que a gente vive já há alguns anos. Para a Nokia, a segurança é um valor central e eu gosto sempre de reforçar o não negociável. Em tudo que a gente faz, absolutamente tudo que a gente faz, mais do que uma cultura, uma filosofia, faz parte, eu acho que, do ar que a gente respira. Então, sem entrar muito em detalhes, mas dando só uma pincelada para vocês, absolutamente toda a cadeia desenvolvimento de software, desenvolvimento de hardware, seleção dos nossos próprios fornecedores, seleção dos nossos clientes finais, etc., tem segurança como um aspecto central. A gente pode falar horas e horas de segurança. Eu escolhi dois temas que estão muito relacionados à inteligência artificial e à computação quântica, que são o que a gente chama de ataques DDoS, são ataques, microataques distribuídos, que somados formam um grande ataque, e a computação quântica. Olhando um pouquinho o primeiro caso, que é o caso do DDoS, por que a gente tem essa preocupação? DDoS sempre existiu desde que a gente tem internet, quem trabalha mais no dia a dia sabe, é um problema constante, mas nos últimos anos, principalmente aí depois do conflito da Rússia com a Ucrânia, a gente começou a perceber uma elevação nos níveis desses ataques, da complexidade desses ataques e
principalmente a participação de nações, de governos, em primeira pessoa, financiando essas ações. Então, se alguém tinha alguma dúvida da importância que a internet tem, que as redes de telecomunicações, principalmente a internet, tem para o mundo, acho que depois da pandemia isso caiu por terra. E se alguém tem alguma dúvida de que existe uma batalha muito forte em curso, e que nações podem se atacar virtualmente, isso também deixou de existir. Quando a gente coloca em cima disso a computação quântica, a gente pega essa ameaça que já era grande e amplifica, né? Nós fora, tudo que a gente consegue hoje em dia, já há alguns anos, mas hoje é muito mais aberto, é quase que público, é, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, com a utilização da inteligência artificial. Entendendo um pouquinho o que são esses ataques DDoS. Essa bolinha que está aí no meio, que a gente chama de backbone, na verdade, a representação de uma rede de telecomunicações, seja essa uma rede privada, seja essa uma rede pública como a internet. Durante muitos anos, o que a gente via era alguns países, alguns indivíduos, algumas organizações promovendo esses ataques, é o que a gente chama dos ataques externos. Com a massificação da internet, com a massificação do que a gente chama dos dispositivos IoT, hoje todo mundo tem uma lâmpada inteligente, tem uma maçaneta inteligente, tem um dispositivo que é inteligente, que está conectado com a internet, a gente começa a ver ataques distribuídos vindo de dentro da própria rede. E não sou vendedor de seguro, mas quero deixar vocês muito alertas de que a tendência é piorar, tá? A tendência é isso se tornar cada vez mais presente, mais intenso. Por quê? A adoção do IoT, de dispositivos IoT, a gente tem mais dispositivos IoT do que gente no mundo hoje em dia. Você não precisa de muito esforço para invadir um dispositivo IoT e você facilmente consegue ter acesso, se você tiver, obviamente, com uma intenção ruim, você consegue ter acesso a milhares desses dispositivos que, gerando um pouquinho de tráfego, conseguem realmente causar um impacto muito grande na rede. Se a gente pega no Brasil hoje, por exemplo, a penetração de banda larga com fibra é muito grande, é maior até, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quase todos os planos são simétricos, ou seja, você tem um cenário quase que ideal para quem deseja utilizar esses dispositivos, utilizar essa rede de maneira inadequada. Quando você coloca em cima disso o patrocínio de nações que têm, obviamente, um poder financeiro e mercadológico muito maior do que pequenas organizações individuais, a coisa fica complicada. E se você pensa que o que antes demorava dias, às vezes meses, para se encontrar uma brecha num código, etc., hoje você consegue encontrar isso e difundir essa informação com mais facilidade por causa da inteligência artificial, bom, a gente tem aí a tempestade perfeita. O fato é o seguinte, como qualquer remédio, se ele é usado em excesso, ele é um veneno, mas se ele é usado na dose certa, ele é uma cura. Então, a inteligência artificial aqui, ela acaba jogando dos dois lados, quer dizer, você só pode combater o mau uso da inteligência artificial fazendo um bom uso dessa própria inteligência artificial. Vou mostrar mais para frente como é que a gente trabalha nesse sentido dentro da Nokia. Bom, quando a gente olha a computação quântica, a gente coloca um nível adicional de criticidade, né? A gente estava falando antes da importância de se proteger a informação, como os dados que circulam na rede ou que estão guardados em redes são importantes. E a gente tem um problemaço aqui também na nossa frente, que é a computação quântica. Só para dar uma ideia para vocês, um computador quântico, ele não é um computador de propósito geral, ele tem que ser feito, ele tem que ser desenhado para um propósito específico. Mas se a gente pega essa força computacional quântica e compara ela com a computação clássica que a gente tem hoje em dia, a gente está falando de dois animais completamente diferentes. Quer dizer, o que eu demoraria 10 mil anos, séculos e séculos e séculos para solucionar
utilizando computação clássica, a gente consegue solucionar em questão de minutos com computação quântica. Não à toa, empresas grandes que estão aí completamente expostas na internet, como por exemplo o Google, já falam o seguinte: olha, tudo que a gente tem de comunicação nossa dentro dos nossos servidores, dentro dos nossos data centers, né? O data center ou os data centers são esses centros onde você guarda toda essa informação, onde você tem todas as suas aplicações rodando. Eles têm que garantir, a gente tem que garantir que essas conexões são conexões criptografadas, mas não mais com uma criptografia tradicional. Essa criptografia tradicional já é provado que ela pode ser quebrada com uma certa facilidade por um computador quântico, mas com uma criptografia que a gente chama de Post-Quantum, ou a sigla em inglês é PQC, Post-Quantum Cryptography. A boa notícia é que essas soluções, elas já existem, a gente tem uma resposta bastante eficiente para isso, mas assim, como em qualquer aspecto de segurança, a gente tem que sempre trabalhar em camadas, que é o que eu estou mostrando aqui nesse diagraminha. Não vou entrar nos detalhes técnicos, mas a gente coloca uma proteção a nível de rede, a gente tem que colocar uma proteção a nível de aplicação, proteções físicas, etc., tem que ser tomadas. Mas, de novo, a boa notícia é que a gente tem tecnologia para se preparar nesse sentido. Agora, como é que a gente trabalha isso? E aí eu mostro para vocês como essa questão da segurança ela é realmente parte da essência da Nokia em tudo que a gente faz. Se a gente não tem uma preocupação com a segurança desde o minuto zero, né, a gente está pensando uma solução, um software, um equipamento, desenhando um hardware, etc., a única forma que a gente tem de dar uma resposta eficiente para esses problemas que eu trouxe para vocês é colocando aqui na periferia da rede equipamentos de segurança. Isso funciona? Funciona. Isso é efetivo? Sim, é efetivo. Só tem um pequeno problema. Isso custa muito caro. Quer dizer, você além de investir na sua rede, você tem que investir em equipamentos de segurança que não têm necessariamente a performance, né, a capacidade do throughput, megabits por segundo, gigabits por segundo, que os seus equipamentos de rede, seus roteadores, seus switches. O que a Nokia faz? A Nokia embarca isso dentro, por filosofia, né, por opção, embarca isso dentro dos próprios elementos, então você tira ali uma quantidade muito grande de hardware, etc., e utiliza, como eu comentei lá atrás, a própria inteligência artificial para combater ataques, para combater brechas de segurança exploradas pela inteligência artificial. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente já há muitos anos, muito antes desse conceito de inteligência artificial se tornar público, a gente vem treinando as nossas máquinas, a gente vem treinando os nossos sistemas, e hoje a gente tem uma cadeia, a gente tem um ciclo fechado de machine learning, que lembra, o Leandro comentou, é a base de tudo que a gente está falando. Em alguns momentos a gente aprofunda um pouquinho mais, em que a gente consegue ver o que está acontecendo na rede, tomar medidas de segurança para evitar que esse tráfego entre na nossa rede e cause um estrago. Que estrago você pode causar com um ataque DDoS? Você pode simplesmente inviabilizar o centro de operação de uma hidrelétrica. Você pode inviabilizar todo o acesso à internet de um país, e, de novo, não é muito difícil, a gente pesquisa na internet, vocês vão ver casos e casos nesse sentido. Então, a gente tem essa preocupação. A melhora operacional, que o Leandro também comentou na apresentação dele, tem que fazer parte desse ciclo, porque cada falha descoberta você tem uma contração, e isso tem que fazer parte daqui para diante do seu processo de prevenção. Em relação à criptografia, a gente tem a criptografia pós-quantum, a gente tem uma solução muito parecida. Quer dizer, em lugar da gente, de novo, sair colocando equipamentos na borda da rede que vão proteger essa rede, mas vão encarecer demais a nossa solução, o que a gente faz? A gente utiliza a própria segurança, a gente utiliza a segurança baseada nos protocolos mais modernos, suportados em hardware. Toda vez que a gente fala de desempenho, aquilo que você consegue fazer em hardware, normalmente tem um desempenho melhor do que você consegue fazer em software. E na Nokia, já há alguns anos, todos os produtos que a gente lança, que tem essa participação, ou seja, tem essa preocupação de estar faceando a internet, etc., suportam criptografia post-quantum, que complementa, faz parte dessa grande cadeia de segurança que a gente comentou. De novo, esse é um assunto super amplo. A minha ideia é que o objetivo aqui é dar para vocês
abrir a discussão, tá? Eu vou deixar o meu contato com vocês. Quem quiser interagir agora, durante o evento ou depois, fica à vontade. Mais uma vez agradeço a Finchan, Max, o Francisco, o Fernando pelo convite e devolvo a bola aqui para vocês. Muito obrigado. Eu vou abrir as palavras e as palavras está bem claro. Fica aí, viu, Cadu, porque vai ter pergunta depois, então vai acompanhando a gente. Vou perguntar então para o Renato aqui, Renato da Tecnotree. Se quiser vir já para apresentar a pessoa relacionando o que eu estou falando. Muito obrigado. A sua aparência. Obrigado por ter aceitado o convite. Ele é Senior Account Manager da Tecnotree, empresa finlandesa. Profissional com mais de 30 anos de experiência no setor de telecomunicações, formado em engenharia elétrica pela Unip em 92. Possui ampla experiência em sistemas de rádio, redes de comunicação digital e infraestrutura de telecomunicações. Nos últimos 17 anos, especializou-se em sistemas de suporte operacional para empresas de telecomunicações. Mais recentemente, tem auxiliado clientes da indústria em geral na adoção de aplicações digitais e soluções de inteligência artificial. Ao longo de sua carreira, adquiriu experiência em rádio, rede de comunicação de dados e integração de tecnologias emergentes. Seu objetivo é continuar a apoiar as organizações à medida que elas aproveitam as inovações para melhorar a conectividade e transformar suas operações por meio da tecnologia. Obrigado. Não faria melhor. Boa tarde a todos os que estão aqui presentes, os que estão nos acompanhando online. É um prazer estar aqui. Quero agradecer ao Consul, Karen, ao Max pelo convite, a oportunidade de estar aqui. Bom, depois das duas apresentações, né, eu quero agregar um pouco do que a Tecnotree tem feito no campo da IA e como a gente tem contribuído. Antes de entrar nessa questão, eu vou contar uma pequena história da Tecnotree, para que todos saibam e entendam exatamente o que fazemos e onde estamos. Né? É uma empresa que foi criada e iniciou as operações lá na Finlândia em 1998 e, ao longo desses mais de 40 anos, vem atuando com produtos e soluções no segmento de telecomunicações. E em 1978, quando a empresa se iniciou, era a Tecnomen, no seu momento. Em 2009, a Tecnomen se juntou à Livetree, criando a Tecnotree. E, a partir de 2020, foi quando um marco ali de apresentar soluções digitais para o mercado. Mais recentemente, onde eu vou concentrar a minha fala no dia de hoje, vai ser sobre a nossa solução Tecnotree SensaFact, que é a nossa solução de inteligência artificial embarcada e disponível para o mercado dentro de todos os produtos. Aqui também vocês podem ver que em 78, e no mapa aí a gente tem uma presença global, até tem uma empresa que atende clientes no mundo inteiro, e presente em mais de 75 países, e com um grande gama de atuação. Eu não vou falar muito dos números da empresa que está aqui mostrado, mas isso aqui fica gravado, vocês têm a referência. Eu vou meter ao número maior que está lá em cima sobre a questão dos patentes de inteligência artificial e machine learning. Igual que a Nokia falou, a Tecnotree, nós lançamos o produto SensaFact ao mercado em 2023. Mas há mais de 10 anos, a empresa vem investindo no desenvolvimento dessa solução de machine learning e inteligência artificial. E por conta disso, nós temos essas 137 patentes. Isso é um número muito importante e interessante, porque essas patentes se convertem em casos de uso, aplicações. Então, são 137 soluções que estão prontas para ser entregues e consumidas para o mercado. Né? A gente vai falar um pouco sobre duas dessas soluções que a gente trabalha. Meu trabalho aqui foi facilitado bastante pela apresentação do Dori, né? Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque também já foi falado, mas a gente não combinou e o tema está se repetindo, né?
Nem que eu estou falando, eu tinha preparado para falar, porque eu não conhecia a apresentação do Domingos. Mas a questão dos desafios e das dores das empresas para adotar a IA, vocês podem ver que coincide com a apresentação do Domingos, né? A parte de reutilização e a baixa reprodutibilidade, que vai de encontro com a questão do custo de adotar soluções de inteligência artificial na empresa. O alinhamento não pode ser um negócio. A inteligência artificial, quando for adotar em alguma aplicação, em algum negócio, ele não pode ser uma decisão puramente técnica. É uma decisão técnica, mas é importantíssimo estar alinhado com os objetivos do negócio, para ver a questão de viés, qualidade de dados, de informação e a confiabilidade. Então, um tema que também já foi falado é quão confiável é a sua inteligência artificial. E além da confiabilidade, você é transparente. Então, são todos pontos aí que tem que ser considerado e está sempre em pauta e deixa de ser diferente. Eu vou falar um pouco hoje da nossa solução com a questão, e é um termo também que se repete bastante, humanizando a IA. O que é humanizar a IA? A gente vai fazer o robô parecer uma pessoa? Sim, não, mais ou menos. Né? O que a gente está falando no contexto da humanização é você trazer características de comportamento de questões humanas para soluções automatizadas. Então, você vai conversar com o robô, você vai saber que está falando com o robô, mas você vai ter uma experiência conversacional como se fosse uma interação entre duas pessoas. Então, esse que é o conceito de humanização da IA. Então, aqui a gente fala um pouco, eu trouxe dois trechos de uma entrevista do nosso produto, de teste que eu recentemente, falando sobre a questão da humanização, né? Então, a questão da contextualização e a questão da capacidade de você estar fornecendo e gerando informação e ter mudança de curso enquanto você está fornecendo respostas. Né? Então, essa parte aqui, e ele faz uma inferência bem interessante sobre o GPS. Né? A gente está lá dirigindo hoje, e daí o GPS vai falar assim, olha, encontrei uma rota melhor do que essa, deseja alterar? A inteligência artificial e a humanização, ela tem essa questão, né? Ela te dá um caminho, ela antecipa o caminho, mas durante o caminho ela pode te fazer uma outra sugestão melhor do que ela tinha acabado de fazer. Então, isso que é o que a gente trabalha e está querendo dizer com relação à humanização. Eu não vou também gastar muito tempo aqui, porque já foi falado, mas é importante a gente falar sobre os 4 pilares da nossa solução de IA. Aonde que a gente se apoia e como que a gente desenvolve a nossa IA e está oferecendo no mercado. Então, a parte de composição de IA, a parte da personalização, os KPIs do negócio, a confiança e a governança. Então, são 4 pilares importantíssimos que a gente baseia a nossa solução e no que a gente está oferecendo, trazendo para o mercado, está seguindo e apoiado nesses 4 pilares aqui. Eu vou fazer uma ênfase maior na questão da confiança e de governança que tem a ver com a questão de qualidade da informação, qualidade dos dados, a transparência que você dá para isso, para que você, quando estiver trabalhando com uma ferramenta de IA, você saber se ela realmente está te dando informação de qualidade, qual o nível de informação. Então, a parte da governança e da transparência é extremamente importante. E a gente está sempre prezando e apoiando por isso. Né? Eu vou falar agora, essa segunda parte da apresentação, sobre casos de uso e aplicações que a gente já está em condição de fazer e os benefícios que a gente está trazendo, né? Alcançando com essa solução. Essa solução ela foi criada lá nos Estados Unidos pela equipe de lá, ela nasceu com o nome Profile Phone e tropicalizada, a gente chama de visão 360 do cliente. Né? E o que quer ser, e o que a gente traz de benefícios e melhoras e vantagens com essa questão. A gente
está preconizando a personalização da informação através de dados que a indústria já tem, né? Então, as empresas estão no mercado atuando por uma quantidade de anos, acumulando informações sobre os seus clientes, como eles se comportam, o que eles compram, como que eles se reclamam, tem gente que fica mais bravo, tem gente que fica menos bravo, tem gente que fica mais educado, tem gente que é mais paciente, menos paciente. E isso são informações que são capturadas, né? Mas trabalhar com essa informação é a questão. Então, fazer a personalização, fazer uma representação digital bem abrangente, uma visão holística do cliente, com toda essa informação, que muitas vezes está segregado dentro da empresa, pessoal de vendas, pessoal de atendimento ao cliente, pessoal do suporte, cada um tem informação dispersa em formato específico. Então, essa representação digital é importante. Você cria uns dados corporativos, você, em cima desses dados corporativos robustos, com informação, bastante informação, você une isso para gerar um perfil bem amplo e as inferências em tempo real. Tudo isso te permite criar esses casos de uso, ou alguns deles, né? São algumas das situações de uso que são de fácil adoção e implementação, a classificação do atendimento, a segmentação, a recomendação com similaridade, previsão e a predição de comportamento, né? Insights personalizados, que é o que eu vou focar agora essa última parte aqui, né? Como que a gente pode fazer essa solução, assim, que pode parecer um pouco complexa e bem abrangente, transformar isso em uma aplicação do dia a dia de maneira prática, né? Hoje, qualquer empresa, telecomunicações, você entra no site da pessoa, seja no celular, seja no computador, já aparece ali parece que todo mundo combinou, né? No cantinho inferior da direita, o pop-up do chatbot, né? Todo mundo já olha, já está ali. Ou então tem um grupinho de WhatsApp para você iniciar a conversa de chatbot. Tipicamente, e o que todo mundo, ou a grande parte do mercado está oferecendo isso, é esse chatbot tradicional, né? Você entra lá, alguns são um pouquinho mais educados, ao abrir o chatbot, ele já fala assim: como eu posso te ajudar? Né? Estou aqui à sua disposição. Nesse caso, estou pegando um exemplo, estou usando um exemplo, um cliente está reclamando que a conta desse mês foi mais alta do que o esperado. Então, a resposta, uma das respostas possíveis, ou mais prováveis, é do que você está falando, seja mais específico, dentro dessas opções aqui, do que você me ajuda a entender melhor a sua situação. E você começa a navegar ou tentar navegar esse chatbot para resolver o seu problema. Muitas vezes, a experiência não é da melhor possível, você acaba tendo que entrar numa conversa com um humano para conseguir fazer se entender, se explicar e solucionar a sua questão. Quando você coloca um robô de inteligência artificial que tem capacidade de conversação, capacidade de analisar o tom de conversa, capacidade de identificar documentos, e a capacidade de entender o perfil desse cliente, você pode levar a sua conversa para esse nível. O cliente vem com a mesma pergunta: eu tive um problema na minha fatura no mês passado, já de posse dessa informação, desse preciso, o sistema vai poder responder uma resposta desse tipo. Você está falando da conta do mês passado, que é o seu problema? Essa sua conta, eu já vi que ela teve uma alteração por causa do serviço, foi cobrado um preço pro rata, e por isso foi feito esse valor a maior. É sobre isso que você quer falar? Você tem alguma dúvida, precisa de mais informação? Ou seja, você contextualizou, você trouxe a resposta para um tipo de conversação humana, vamos assim dizer, e você está endereçando a questão da solicitação do cliente já assim, de uma maneira mais imediata. Então, uma solução efetiva, né? Então, você aí
você aumenta a eficiência da operação, satisfação do cliente, etc, etc. Transformando isso em números, né, para já finalizar aqui a minha fala. É um cliente que a gente não pode divulgar, né, informação do cliente, mas é um cliente que a gente já trabalha com uma solução como essa desde 2018, e caso, desafio e qual foi a solução, né? Então, ele tinha uma situação que eles não estavam satisfeitos com o tempo de atendimento dos chamados, de 12 a 18 minutos para atender e solucionar um chamado de um cliente, né? E foi identificado que a maior parte do tempo desse atendimento era para obter informação da pessoa que estava chamando. O Profile of One, o 360 foi implementado. Você já tem a informação, toda ela agregada, selecionada. Você consegue entrar com informações ao vivo, ou seja, entra uma chamada, né? O sistema está escutando a chamada e você começa a fazer, gerar insights para o agente da chamada. Ou seja, na tela ele já vai recebendo informação daquele cliente. Então, com isso, o que se alcançou? Redução de 12% do tempo médio de chamada, né, que era a questão inicial. Uma melhora na eficiência de 50% da própria operação de call center, redução de custos da ordem de 50 milhões de dólares. Então, esse é um exemplo, um caso, que eu acredito que é muito palpável, mas é um dos 137, né, que eu falei lá no começo. Então, eu agradeço, Max, cara, todos vocês que estão aqui e os que estão online no seu tempo. Eu espero ter atendido a expectativa do caso do Lúcio. Depois, com as respostas, será um prazer participar e esclarecer mais sobre o que a gente pode oferecer e trabalhar com vocês. Muito obrigado. Então, André, André Alcântara é especialista em inteligência artificial, ele é do Instituto de Pesquisa Eldorado, é formado em ciência da computação em 2001, com ênfase em inteligência artificial. Acompanha o desenvolvimento da tecnologia há 23 anos, ele tem um perfil generalista, né, atua com inteligência artificial em aspectos interativos, nas áreas de indústria, saúde, telecom e afins, como ferramenta de aceleração tecnológica interdisciplinar. Atualmente segue em consultoria de implantação sobre a tendência das redes generativas como ferramentas de facilitação de atividades e ampliação da eficiência do trabalho. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Bom, hoje eu vou falar um pouco para vocês, né, sobre aplicações biotecnológicas de inteligência artificial. Como o Max já falou, meu nome é André, mas as pessoas costumam me chamar de Bean, por conta da semelhança com o Mr. Bean, né? Então, vocês fiquem à vontade para me chamar pelo apelido se quiserem, tá? E, bom, para falar um pouco sobre a questão da biotecnologia, hoje, com os avanços tecnológicos que nós temos, eu vou falar um pouco sobre a IA generativa, né? O Loli já falou, já fez uma boa introdução, mas eu vou dar um próximo passo, que é o seguinte: para falar sobre biotecnologia e para falar sobre sequências genéticas ou para falar sobre análise molecular, eu tenho que falar sobre linguagem. Então, quando eu pego um texto, tá, dentro da IA generativa, eu transformo esse texto em tokens, que são as palavras coloridas. Cada cor dessa transformou-se num token. Não necessariamente uma palavra, mas é um pedaço dela. E aí, eu transformo essas palavras em números, tá? Então, cada token desse vai virar um número nessa sopa de números. Então, o que vai acontecer? Esses números, eles vão começar a criar sequências, tá? Então, cada frase que eu digo é uma palavra atrás da outra e eu vou ter sequências numéricas. Então, o que eu trouxe para vocês ali é uma sequência em amarelo e eu tenho um número verde, tá? E eu tenho que dizer qual é o próximo número depois do verde, tá? Ou seja, qual é a próxima palavra da sequência. Ali em cima, eu tenho um gráfico
com 50.257 possibilidades que vão casar naquele retângulo vermelho. Mas como saber qual é, né, no topo ali, né, daquela curva, qual é o número mais que tem uma prevalecência, né, que prevalece mais? É o 513, tá? Mas por que que ele é um número lá de cima? É isso que eu queria explicar para vocês. Como funciona a inteligência artificial para ela fazer essa previsão? Isso é muito importante para o nosso conhecimento, para a nossa compreensão em termos da análise molecular, tá? Eu tenho 16.3188, 362. Então, 362 foi o primeiro número da sequência. Depois vem 50.276, aí repetiu, ó. 16.281, 3188. Por que que agora não é 362? Por que que agora é 513? E aí a gente fica assim, poxa, como é difícil entender os números, né? Então, eu vou fazer uma pequena brincadeira com vocês aqui para facilitar essa nossa compreensão. Eu vou colocar, assim como a gente pega as palavras e transforma em números, eu vou pegar 2 atores de cinema e vou transformar o nome deles em números também. O Van Damme vai ser o número 16 e o Stallone vai ser o número 27. Entre vocês aqui na plateia que queiram participar, alguém tem a ideia de qual seria o terceiro ator que a gente conseguiria completar nesse conjunto? Mais alguém? Mais algum outro? Jackie Chan? Mais algum outro? Seagal? Ok. Então, o que acontece? Naturalmente, pelas características desse personagem, Schwarzenegger foi escolhido por todos. Alguns escolheram outros homens. Quando eu, né? Ou seja, por que vocês falaram que era o Schwarzenegger? Né? O Ron Atkinson ali é, né? Por que é o Schwarzenegger? Porque Stallone, Schwarzenegger e Van Damme estavam na década de 80, 90, faziam filmes de ação com armas de fogo e eram fisiculturistas. Então, ou seja, se você colocar garimpar na internet, a grande quantidade de reviews de filme vão estar colocando esses 3 na mesma categoria de filme. Então, é mais comum que 41 seja o próximo número da sequência. Ele é um número, esses percentuais eles são aleatórios, tá? Eu escolhi, não existe uma fundamentação matemática para escolhê-los, mas didaticamente eu quero mostrar que Arnold Schwarzenegger é 97% em relação aos outros. Porque aqui tem o Dolph Lundgren, né? Eu não coloquei aqui o Steven Seagal, mas apareceu o Jackie Chan, tá? 40%. Então, o que acontece? O Dolph Lundgren, ele também é uma opção, tá? Porque ele também é fisiculturista, também tem filmes de ação da década de 80, mas menos famoso. Mas ele é uma segunda opção e ele é válida se você disser para a inteligência artificial, Arnold Schwarzenegger não era quem eu estava buscando, ela vai dizer, então é o Dolph Lundgren. Não é esse. Então deve ser o Wesley Snipes. Então ela vai buscando as probabilidades mais possíveis até chegar, por exemplo, no Atkinson, Johnny English, que ele não é da década de 80, 90, mas fez filmes de ação com armas de fogo, embora não seja fisiculturista. Então ele tem 20% de chance de ser também uma resposta válida. Então as redes generativas, elas não trabalham com respostas definitivas. Elas são respostas estatisticamente válidas. Todas essas respostas aqui podem ser verdadeiras, mas o Arnold Schwarzenegger é mais verdade para mais gente. Ok? Mas o Dolph Lundgren também é uma opção. Tá? O Bruce Willis também é uma opção. Tá? Aí, se a gente colocar Julia Roberts, ela pode ter feito um filme com o Stallone, e aí ela apareceu em algum artigo publicado na internet, e aí o número dela vai aparecer ali por 1%. Mas ela não foi protagonista de um filme, né, de ação, ela não é fisiculturista na década de 80, 90. Ou seja, o encaixe dela ali, embora a rede, né, generativa possa aconselhá-la, vai ser uma das últimas opções a se aconselhar, porque ela não está envolvida nesse contexto do soldado, certo? Então, o que acontece? É uma resposta válida, mas não é uma resposta estatisticamente relevante para esse contexto, tá? Então, o que acontece? Aí agora eu vou fazer uma pausa, né? E vou começar a falar da biotecnologia. Né? Agora que nós entendemos esse conceito da previsão, né, do próximo token, como que funciona essa questão de prever, né, quem é o próximo, de uma forma um pouco mais divertida.
Em 2015, surgiu essa reportagem, tá? Que a inteligência artificial ajudou a decifrar a regeneração da planária, e os pesquisadores já vinham há muito tempo, tentando resolver esse problema há pelo menos 50, 60 anos ou mais. E aí fizeram um software, uma inteligência artificial, que conseguiu decifrar como a planária se regenera, tá? Então, finalmente, a partir de 2015, nós tivemos um resultado acelerado, ou seja, se a gente ainda demorar mais 50 anos para ter essa resposta com base na observação humana, passamos a ter esse resultado em poucas horas, porque a inteligência artificial veio e acelerou o nosso potencial de descobrir as coisas. Tá? Então, o uso da inteligência artificial na biotecnologia, vocês podem ver que tem um gráfico ali e que também tem a ver com alguma questão de sequência, né? Ou seja, a inteligência artificial nos ajuda a entender sequências, como funciona estatisticamente a ordem que vai acontecer depois. Bom, e aí, né, como o Loli também citou, Alan Turing, né, a gente tem aqui uma máquina de Turing, e Turing, lá no passado, falou sobre a máquina de estados. Então, você tem uma fita, e essa fita ela tem informação. No mundo computacional, a informação era traduzida em zeros e uns, tanto que na tokenização, né, a gente tem as palavras são transformadas em tokens, os tokens são transformados em números, e os números são transformados em sequências binárias. Né? Então, essa fita é a origem da computação, ou seja, zeros e uns, e a gente vai fazendo a movimentação da fita para a direita ou para a esquerda, lendo um número e gravando outro. Né? Ou seja, isso aqui é a essência da computação e também é a essência de como as redes generativas funcionam através de mecanismos diferentes. É claro que uma rede generativa ela é muito mais complexa do que uma simples máquina de dados, mas ela se baseia exatamente nos mesmos princípios concordados. Então, agora sim, para falar da parte genética, a gente vai falar do DNA. Ou seja, a gente vai falar das sequências, né, das bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina, que é o que forma o DNA, o DNA e o LRNA. E a gente tem sequências. Ou seja, o genoma humano, né, que foi mapeado, ele tem sequências, e essas sequências elas podem ser não apenas as bases nitrogenadas, mas também a composição orgânica, né, que a gente vê ali, né, os hexágonos e os pentágonos, que são a química orgânica que rege as relações internas do DNA. Então, o que acontece? Assim como eu consigo prever, né, o Van Damme e o Stallone e o Schwarzenegger, aqui também eu tenho o AGTC, ATGA. Numa fita enorme, eu começo a processar grandes quantidades de informação e aí eu começo a ver nessas sequências tudo aquilo que é mais comum e tudo aquilo que é menos comum. Então, em grandes bases de dados com informações de DNA de insetos, animais, plantas, eu consigo passar para esses computadores uma grande sequência de informações, onde ele vai começar a entender, opa, essa sequência aqui é mais comum, essa sequência é mais comum para resolver tal doença, essa sequência aqui é mais comum para tal tipo de patologia, e aí a gente a inteligência artificial começa a servir para fazer highlights de locais onde ela suspeita que aquilo possa ser mais provável, e a gente vai examinar não todo o conjunto, mas só os conjuntos que nos interessam. Então, ela serve como filtro. Por quê? Eu teria que fazer esse trabalho de curadoria numa fita de bilhões, e agora eu vou fazer curadoria só nos 300 ou 400 que me interessam, e ela descarta todo o resto que não é importante, ou que não é importante para o tema que eu estou buscando. Então, quando a gente olha para essa foto, a gente está falando, né, de bioma, biotecnologia, porque aqui a gente tem tudo. A gente tem plantas, a gente tem animais, tem insetos, tem vários tipos de arranjos de DNA que a gente nem conhece ainda. Porque tem espécies que ainda não foram mapeadas, tem um monte de biodiversidade que é muito grande para que os humanos analisem na ponta do lápis. Como funciona hoje a biologia? A gente pega, né, essa bandeja de cultura, vai lá, né, na floresta e pega vários substratos de plantas diferentes. A gente coloca esses substratos, cada um num buraquinho desse, e contamina eles com uma bactéria, um vírus ou um parasita.
E aí a gente verifica qual desses substratos sobreviveu ao parasita, ao vírus ou à bactéria. E aí a gente sabe que ali dentro daquele buraquinho tem uma sequência biológica, uma sequência genética, que é resistente àquele determinado agressor. E aí a gente vai estudar ele. Mas a gente está vendo que isso é uma força bruta. Por quê? A gente tem que selecionar vários substratos que são reais, a gente precisa fazer com que testá-los para encontrá-los. Quando a gente começa a usar a questão do sequenciamento genético por comparação, às vezes a gente pode encontrar compostos que existem, mas que ainda não na natureza, mas que ainda não foram descobertos, por sintetização desses dados, e descobrir que eles têm essas propriedades antissépticas. Mas também podemos sintetizar sequências que não existem, ou seja, sequências que podem resolver problemas, mas elas são sintéticas porque, assim como pesquisadores na área de física sintetizam elementos atômicos que não existem ou que duram frações de segundo, a gente também vai poder sintetizar sequências de RNA, mRNA, ou até sequências moleculares de medicamentos que não são encontradas na natureza. A inteligência artificial ela vai permitir que a gente faça novos tipos de descoberta. Por quê? A gente vai começar a fazer não uma força bruta, mas um sequenciamento, uma questão inteligente. A gente vai usar o nosso poder computacional, né, que o Lori também já explicou como funcionam as redes neurais e tal. A gente vai usar esse poder das redes generativas para acelerar esse processo de comparar, por exemplo, pacientes, né, que têm uma certa patologia, pacientes que não têm, pegar a parte genética deles, verificar quais são as diferenças de todo esse mapa, verificar o que precisa ser alterado ou tratado para que isso funcione, através do primeiro slide que eu falei, olhando todas as sequências, vendo estatisticamente como elas funcionam e tentando antecipar novas sequências que a gente dificilmente descobriria na ponta do lápis. Então, aqui, né, tem alguns estudos mais recentes que estão falando sobre, esse paper está falando sobre o progresso recente dos desafios para aplicar Deep Learning nas biociências, que é um pouco disso que eu falei para vocês, porque eu trouxe a coisa de uma forma mais simples, né, para que todo o público entenda, mas quando a gente vai realmente se emaranhar nesse universo, as coisas não são tão simples assim. Até porque a biologia não é nada simples. Então, ensinar para um computador esse mundo, esse universo, não é trivial. E esse é o esforço que a gente tem que aplicar na inteligência artificial. Fazer com que ela consiga entender algo que nós mesmos não entendemos tão bem quanto gostaríamos, né? Tem outro aqui, combinar machine learning com computação química, né, para fazer insights preditivos em sistemas químicos. Então, quando a gente fala de DNA, biologia, nós também estamos falando de química, por isso que eu, né, trouxe ali a questão daquelas combinações nitrogênicas, né? E, por fim, aqui, no final de tudo, eu tenho um pipeline de como que funcionaria, né, esse design, esse pipeline de solução de doenças. Então, por exemplo, eu tenho aqui um host selection, que é aquilo que eu falei, né, da bandeja de cultura. Então, eu tenho ali um parasita e um substrato. Aí eu tenho um modelo celular, e aí eu vou fazer experimentos com análise computacional. Então, eu vou pegar toda essa parte de DNA, essa base que eu tenho, vou fazer esse treinamento, e aí eu vou construir todo um ciclo, né, onde eu vou trabalhar com genoma, com modificação, né, de pathway, montagem, né, de sequências. Depois eu vou trabalhar com sequenciamento, né, testes experimentais para ver se o sequenciamento que eu descobri, né, o que eu gerei, ele é válido ou não. E aí, né, eu fecho o ciclo com o aprendizado, né, e aí passo para a próxima etapa. Então, eu posso usar isso na indústria de medicamentos, na biofarma, posso usar esse conhecimento na parte de biosensores, né, na redesign genético, né, na CRISPR, por exemplo, minimização de genoma, manufatura molecular, ou seja, criar novos substratos artificiais, mas que, embora sejam artificialmente criados, não deixam de ser tão naturais porque obedecem às leis da física e da biologia, né? E a engenharia de pathway. Então, assim, eu queria dar essa visão para vocês, tá? De como que a inteligência artificial vai permear a nossa biotecnologia, como é a mecânica disso
né, que os pesquisadores estão buscando, numa linha bem geral, tá? E aí eu vou deixar, então, para vocês. Eu quero agradecer vocês pela atenção, né, pelo tempo, né, de me ouvir. Deixar o meu contato para quem quiser, né, conversar comigo posteriormente e ficar à disposição depois para o painel de perguntas. E, Chico, pode colocar aqui no slide lá das perguntas. A gente vai agora organizando aqui no vídeo para fazer as perguntas dos panelistas. Vou colocar aqui de novo. Pronto. Você quer acabar um tempinho, né? Deixa eu só ler no chat de novo. Ah, não, tá, manda ali. Marcos, acho que é válido explicar novamente, porque tem gente que entrou depois e não explicar. Explicar bem breve. Pode sim. Tá bom. Então, a gente está usando um aplicativo aí que mostrou no início, que chama Mentimeter, né? O Menti. Tem 3 formas de vocês acessarem ele, que é entrando no site, né? Menti.com, digita aquele código ali, 38783478. Aí você vai entrar no que a gente criou aqui de gerar perguntas. Ou clicando no link, só para quem está online, tá? O Chico acabou de colocar, mas só clica para abrir uma outra janela e você consegue gerar as perguntas lá. Como quem está aqui presencial, acho que já fez isso no início, né? Valeu. Pode passar que as outras dos informações são importantes também, né? Aí está em inglês, tá? Não tem nada para ser português ainda. É só clicar ali, gerar uma nova pergunta e digita, né? A pergunta, e por fim, usem esse joinha aqui. Eu estou passando ali, que está aqui, quem está online, vai passando ali pelas perguntas e volta naquela que vocês têm interesse. Pode voltar na sua própria e na dos colegas. Mas eu vou ler as perguntas, algumas delas vai ter tempo, aquelas mais votadas, tá bom? Então, ok, vamos colocar o Cadu, né? O Cadu online. E aí podem. Você está aqui no meio. Cadê o Renato? E o André. Não, o Renato aqui já. Legal. Quando vocês vão gerando as perguntas, eu já tenho umas aqui preparadas anteriormente. Coisa daqui. Não. Tá, sim. Tá? Quer colocar o microfone na sua frente? Pode. Chega aí. Nós vamos fazer umas perguntas que a gente preparou aqui com antecedência e vamos seguir a ordem. Então, a primeira para o Leandro, que foi a pergunta que, quando eu comecei a pensar sobre inteligência artificial, foi a pergunta geradora desse evento. Então, trouxe para ele, porque você trabalhou de forma mais generalista, mais geral, né? Tá bom, Leandro? Então, a Finlândia tem uma estrutura social para corrigir assimetrias e desigualdade. Muito bem estruturada. Né? Uma vez que a IA vai utilizar o trabalho em vários níveis, o que o Brasil precisa antecipar sistematicamente para evitar o agravamento da desigualdade social? Simples a pergunta. Vamos lá. Eu acho que concordo que, assim, normalmente tecnologias, inclusive a IA é uma tecnologia, ela de certa maneira tem uma tendência de aumentar a desigualdade, porque ela vai começar a afastar os limites. Eu sou um pouco mais otimista e entendo que, na verdade, o mínimo ele também sobe. Então, é como se a desigualdade aumentasse, mas a sociedade também crescesse. Então, a mediana das pessoas estão crescendo. E o nosso objetivo é tentar segurar com que as contas não se afastem tanto. É basicamente diminuir a desigualdade, em outras palavras. Eu penso que são 3 grandes meios para você fazer isso. Não é nada muito uau, diferente do que já foi falado para a primeira revolução industrial, a segunda e outras revoluções com a internet. O difícil é mesmo como. O Brasil é um país continental, um país com formações muito distintas da Finlândia, então temos um desafio um pouco mais contextualizado aqui no Brasil. Mas o primeiro, a gente precisa garantir acesso. Então, a desigualdade ela acontece principalmente se você não tem acesso a nova tecnologia. Se a tecnologia ela não vai estar abrangente para o interior de algum estado ou para algum tipo de comunidade, que ela não tem acesso, por exemplo, nem acesso à internet, você tá com certeza afastando a oportunidade daquela pessoa conseguir desenvolver e usar uma ferramenta para melhorar a sua performance. Segundo ponto, mesmo dando acesso, eu preciso da formação. E a formação perpassa pela educação, a educação é um pilar do desenvolvimento e de gerar a nova geração. Então, você precisa também, além do acesso à educação, ter educação de qualidade, e isso é um desafio bem complexo na nossa rede pública, num país continental que tem diversas diferenças culturais e específicas de cada região.
E o terceiro ponto que eu acho que é importante para fazer tudo isso é a regulação governamental. A gente precisa entender como gerar os incentivos corretos para que isso não aumente no futuro e gerar os incentivos corretos para não valorizar apenas um grupo ou uma especificidade de indústria específica. De forma geral, eu penso mais ou menos assim, e eu sou mais otimista. Eu acho que a gente, como ser humano, vai conseguir evoluir, resolver os problemas juntos. Mas é isso. Que assim seja. Obrigado, Leandro. O Cadu tá ali. Cadu, consegue me ouvir? Alto e claro. Perguntei para o Cadu, então. Levando em consideração os desafios relacionados à segurança cibernética, cybersecurity, e, por exemplo, vazamento de dados, hackeamento, uso inadequado de informações, ataque massivo, né, para desestabilizar e comprometer sistemas, qual que é o diferencial da Nokia, né, que você trabalha, e as empresas finlandesas, em comparação com os fornecedores de outros países? Tem dois aspectos, né? Vou falar primeiro da Nokia. Na Nokia a gente tem, eu não gosto de chamar uma obsessão, mas a gente tem um compromisso com a segurança, tá? Esse compromisso, ele se estende em absolutamente todos os aspectos do nosso desenvolvimento. Eu trouxe para vocês algumas soluções, são as que eu trabalho mais no dia a dia, mas a gente tem um leque muito mais amplo do que eu mostrei aqui. E a gente entende que internet, redes de telecomunicações hoje em dia são essenciais. Então, a gente tem que tornar essas medidas, ou melhor, essas contramedidas, disponíveis, né, no melhor preço, numa forma que todos os usuários finais consigam acessar isso. Então, na Nokia a gente une o compromisso de garantir essa segurança. Eu trouxe aqui, por exemplo, duas soluções, Deep Field Defender e Nokia NSEC, são produtos nossos, tecnologia nossa, mas que vem com esse compromisso de ser alguma coisa que impacte positivamente o mercado. É uma solução custo-efetiva, uma solução que, ao mesmo tempo em que ela revoluciona, ela cresce, ela está baseada em alguma coisa que a gente naturalmente já estaria utilizando nas nossas redes, naquilo que a gente disponibiliza para o mercado, vende para os nossos clientes no dia a dia. Por outro lado, ou complementando, melhor dizendo, esse aspecto, a Nota é uma empresa que, institucionalmente, ela faz parte da União Europeia. A gente tem subsidiárias em boa parte do mundo livre. E a gente, por exemplo, pertence a signatário, como empresa finlandesa, do Protocolo de Budapeste, que é um protocolo de cooperação multilateral, multipaís, aonde todos os participantes, indivíduos, estados, empresas, etc., se colocam à disposição para colaborar de forma proativa em aspectos de cybersecurity. Por que que isso é importante? Porque, de novo, a gente está sempre correndo atrás do problema, mas se você tem país, instituição, indivíduos comprometidos com isso, qualquer brecha de segurança que a gente encontre e que seja relevante para não só a indústria, mas seja relevante para os signatários, a gente vai tornar isso disponível, a gente vai colaborar, tanto no sentido de prevenir, quanto no sentido de eliminar essa ação. Então, eu acho que esses são os dois aspectos principais. A Nokia, ela é reconhecida já há muitos anos, eu diria que historicamente, como uma empresa extremamente ética. Eu acho que quando a gente fala de segurança, talvez o aspecto mais fundamental é a ética, né? Porque as ferramentas estão aí. Eu falei bastante isso, quer dizer, você tem que saber como você utiliza essas ferramentas. Então, a gente tem um princípio ético, tem um princípio moral forte, a gente se disponibiliza a participar ativamente com outros países, com outras organizações, e, obviamente, a gente tem um aspecto empresarial, onde a gente quer, e isso é muito característico da Nokia, já de, acho que um século, né? Está na vanguarda, ou seja, a gente procura fazer isso da melhor forma, mais custo-efetiva, para que mais gente tenha acesso a essa tecnologia. Obrigado, Cadu. Obrigado a vocês. Renata, aqui do meu lado.
Renato, então, como que a gente consegue calibrar as ferramentas de inteligência artificial para questões culturais e diversidade? Essa premissa, tipo, nada sobre mim, sem mim, né, sem a minha participação, mas que a pessoa que trabalha com diversidade fala sobre o processo decisório, também é válido na questão de humanização das relações usando a inteligência artificial? Sim, resposta é sim, né? Obviamente, quando você está trazendo uma solução de inteligência artificial para qualquer aplicação, e quando a gente está falando de, no caso que eu mostrei, serviços que uma empresa está prestando para a comunidade, a questão da qualidade do dado, quantidade do dado e amplitude desse dado, amplitude, quanto eu quero dizer, é o seguinte: você pode ter muitos dados de um segmento específico da população, né? Então, eu tenho muito dado do meu cliente, da minha operação em São Paulo, mas lá no Sergipe eu tenho pouca informação. Se você coloca tudo isso num único cesto e dali você começa a trabalhar para gerar um insight, ele vai sair um dado enviesado, né? Com certeza ele vai sair um dado enviesado. O dado sair enviesado em si só, ele não é um problema, desde que você não saiba. Então, então é importantíssimo você trabalhar, e eu volto a fazer ênfase numa fala da minha apresentação: a transparência e a confiabilidade. Então, quando você está gerando insights, gerando informação, você tem que informar ao operador, ou quem está consumindo isso, qual é a previsibilidade, qual é o grau de acerto, que foi falado também, o exemplo aqui dos atores, né? 97% de chance que essa é a melhor resposta, né? Então, esse tipo de informação tem que estar disponível para quem está trabalhando com a ferramenta. Você tem uma ferramenta como a nossa, que está gerando uma resposta, uma sugestão de resposta, uma recomendação de resposta, um grau de confiança baixo. Então, quem é o gestor, o operador, ele tem que saber essa informação para falar assim: olha, vamos parar isso aqui, vamos revisar, vamos reavaliar, reorientar, treinar mais e para poder gerar insights de qualidade e que sejam úteis para o negócio. Então, sim, como que nada sobre mim sem a minha participação. Nada sobre mim sem a Aí, minha no caso, participação. o processo decisório, mas sem a meu dado, no caso. Exatamente. Você tem que ter uma abrangência bem grande, você tem que considerar todo o universo do seu ecossistema, do seu ambiente, senão vai gerar informação de baixa qualidade, de baixa recomendação, um investimento numa ferramenta que muitas vezes não é tão barata assim e não vai alcançar o resultado esperado. Tem mais uma pergunta para cá, e eu vi que estão chegando as perguntas, não sei se daqui ou do online. E voltem também, por favor, porque o teste tem mais pontos. Tem perguntas boas aqui, eu não consegui lê-las. Então, vou trazer a sua, por favor, para ver e votar nas que já estão ali. Para deixar mais sucinto, eu percebi que é diferente na área de biologia e de saúde, que vai acontecer usando AI, que vai otimizar a aceleração das descobertas e os avanços. Isso. Não tem os outros problemas, mas a gente pensa de inteligência artificial. Então, você pode elaborar melhor sobre essa questão de avançar mais nas soluções? Tanto na biotecnologia quanto outras ciências, vamos pensar aeroespacial, né, a gente tem problemas infinitos, né? Ou seja, a ciência ela vem evoluindo nos últimos 100, 200, 300 anos, ou seja, a gente tem um desenvolvimento e ele é uma curva exponencial. Se eu tenho um budget de R$1 milhão para 1.000 engenheiros, eu consigo fazer um foguete nos próximos 50 anos. Se eu usar a inteligência artificial, ela vai acelerar o trabalho desses engenheiros. Então, eu já tenho R$1 milhão para trabalhar com 1.000 engenheiros. Se eu demitir 500 engenheiros e ficar com 500,
eu diminuo meu budget para a metade e vou continuar com o resultado daqui a 50 anos. Então, a ideia é que, se eu tenho 1 milhão e tenho 1.000 engenheiros, que eu consiga fazer um projeto de 50 anos em 10. Ou seja, a inteligência artificial, no caso das especializações de engenharia, de biociências, de ciências médicas, de doenças que já têm décadas que estão sendo pesquisadas e ainda não foram completamente solucionadas, mas às vezes com paliativos, o que a gente tem é uma demanda crescente por esses profissionais. O que a gente precisa fazer é oferecer para esses profissionais ferramentas que auxiliem para que eles produzam mais em menos tempo, para que eles consigam concluir logo as pesquisas que estão em andamento para pular para as próximas. Então, não seria racional a gente reduzir o investimento que a gente já tem para fazer uma economia, quando, na verdade, quando a gente fala em avanço científico, nós não estamos falando só de dinheiro, nós estamos falando de resultado a curto, médio e longo prazo. Então, se eu posso acelerar a exploração de Marte, se eu posso acelerar a cura, um tratamento mais efetivo para câncer e Parkinson, por que eu vou atrasar isso perante um menor investimento? Então, se eu tenho um investimento, eu mantenho as pessoas ou até contrato mais, só que com a inteligência artificial, essa ferramenta, ela tem uma analogia muito interessante que é assim, eu tenho que serrar uma madeira e eu vou usar o serrote. A motosserra é a inteligência artificial, porque ela permite que eu corte a madeira muito mais rapidamente. Mas nem por isso eu perdi a minha vaga de lenhador. Eu só fiz o meu trabalho mais rapidamente. Então, a ideia é essa. A ideia é que o impacto causado é a redução dos prazos e não redução das vagas. Um comentário, no caso de uso que eu mostrei, está totalmente alinhado com isso, né? Porque era um caso onde tem um call center com quantidade de pessoas pré-definida e um tempo de atendimento. Com essa mesma quantidade de pessoas, você diminui o tempo médio de atendimento, então os atendentes atendem mais chamadas por hora, mais clientes felizes, mais negócios. Então, você otimiza e acelera o processo e melhora a eficiência da operação do investimento. Exatamente. Exatamente. Quase chegando ao fim, para ser bem pontual, para fazer pontual. Eu tenho uma pergunta que gerou de insight, depois vou ler alguma aqui e deixo para vocês como um diálogo também. A Finlândia, acho que tem o Dia Internacional da Felicidade, né? Tem 2 dias só, e saiu o resultado da Finlândia, 7º ano consecutivo, país mais feliz do mundo. A minha pergunta aqui, ao longo, surgiu, que é, será que a inteligência artificial vai deixar a gente mais feliz? Se a gente seguir a mesma linha de raciocínio que a gente apenas acabou de falar, a gente vai fazer o mesmo trabalho em menos tempo. Então, você vai ter mais tempo para poder fazer as coisas que você tem mais interesse e te deixam mais feliz. Felicidade, acho que é o delta entre realidade e expectativa. Então, se você subir sua expectativa, porque a IA está te dando mais vantagem competitiva, pode ser que você acabe esperando mais infeliz. Depende muito do seu. Veja a inteligência artificial como uma máquina fotográfica. Né? Antes da máquina fotográfica, os retratos eram os pintores que faziam. Quando a máquina fotográfica veio, as pessoas olhavam tanto com misticismo quanto como uma questão de, né, não, mas agora você não está mais pintando, o direito autoral não é mais seu, tem uma máquina ali no meio. Depois, a máquina fotográfica ela foi ficando banal e a gente se habituou com ela na sociedade. Mas é fato que ela trouxe mais felicidade porque agora ela registra momentos. Então, enquanto ferramentas, hoje a inteligência artificial acabou de nascer, em 1943, quando o Perceptron, o McCulloch e o Pitts, que falaram do Perceptron, a gente não tem ainda nem 100 anos. Né? Então, o que acontece? A inteligência artificial é uma ferramenta. E, enquanto ferramenta, ela vai nos proporcionar, a partir do momento em que ela se banalizar e ficar mais comum e mais aceita pela sociedade, menos mística, ela vai proporcionar para a gente não só fotos, mas soluções de problemas. E ao nos acostumarmos com mais uma ferramenta, assim como a gente se acostumou com os smartphones, nós vamos continuar felizes. Né? Ou seja, o smartphone hoje é uma felicidade na mão das pessoas, se usado com a dosagem correta, né? E eu acho que ele facilita muito a vida da gente. E eu acho que a inteligência artificial tende
a ocupar o espaço dela perante o smartphone, a câmera fotográfica, toda a ciência nova que tem uma fase de adaptação e depois ela é aceita e incorporada e depois ela para de ser discutida. Bom, bom. Vai Vai respeitar respeitar o... claro. Por favor. Cadu, quer falar sobre inteligência artificial e publicidade? Não, só eu completamente de acordo com os três comentários. Eu acho que tudo que traz eficiência, se bem utilizado, pode resultar em ganho. E ganho normalmente traz felicidade. Então, de novo, acho que a gente ainda tem que se acostumar a utilizar essa ferramenta, mas é uma ferramenta de eficiência em última análise. Você imagina aí o que a gente estava vendo na última apresentação, se a gente consegue melhorar a capacidade de produção de alimentos, etc. Olha a felicidade que a gente vai trazer para um monte de gente, etc, etc, etc. Então, certamente vai ter um períodozinho de adaptação, mas como ferramenta é algo espetacular. Apareceram algumas perguntas aqui, mas vou respeitar. Teve uma vez desafiadora, você não vai fechar com essa pergunta. Mas você talvez deixar essa pessoa, né, um pouco triste. Mas ela pode ir lá e perguntar para o ChatGPT, né? Ela pode perguntar para o ChatGPT. Só para dar uma ideia, ela fala assim, mas e se a pessoa usa, né, a inteligência artificial de uma forma negativa, tal, me aplica bem muito mal. Você coloca lá no ChatGPT, ele vai responder. Não é perder sua deixa, tipo, frustrei a expectativa dele, eu estou tão feliz, né? Mas, de brincadeira, e falando sério, né, o que seria interessante a gente começar a brincar, porque, consegui a resposta, pronto, né? Mas o que acontece quando eu pergunto para um especialista? Pergunto para o ChatGPT, comparo, e aí, se não fizer, pronto, já consegui. Eu não continuo buscando outras fontes, né? É tipo, lavar uma roupa à mão e lavar na máquina. Volta a lavar na mão, de vez em quando, para ver a diferença. Sabe? Fazer isso, de esquecer como é que as coisas eram feitas, né? Então, vou para os agradecimentos, para não estender muito tempo. Consulcário, muito obrigado, tá, pelo espaço aqui da Embaixada, da Business Center, para a gente poder fazer esse evento. Sérgio Chamoni, presidente da FinChan, que apoiou, né, desde o início, lá na nossa primeira reunião de lideranças, no início de janeiro. E aí, que estão pensando sobre empresa, falei, e aí o Fernando já apoiou, o Marcos, inteligência artificial. O Fernando é o presidente do Comitê de Tecnologia, e eu sou de Inovação e Aprendizagem. Aí a gente começou a pensar nesse evento e estamos realizando ele aqui. Então, obrigado também, Fernando, obrigado, Sérgio. Quem mais? O Chico, que aparecer na frente da câmera também, ó. O Chico também formado em relações internacionais, super apoiou a parte tecnológica, tudo certo. E também do comitê organizador, meu braço direito aí. Cadê a Ana? Nossa fotógrafa, mas também é o marketing. Vem cá para aparecer aqui, ó. Ela é a Ana que fez toda a comunicação para a gente. Vocês receberam aí o evento. Obrigado, Ana. Carol também vai agradecer, ela não conseguiu chegar, teve que ir para o Rio, voltou. A gente iniciou esse evento, ia ser uma parceria com o Sweatchan, então a Carol, que é do Comitê de Capital Humano, ajudou no início, depois a gente conseguiu continuar fazendo junto, mas agradeço a Carol também, ela deve estar assistindo online. Jean-Pierre está aqui, né? Aqui, Jean. Obrigado, Jean-Pierre e o Ciril, que ofereceram o Welcome Coffee e outras coisas legais, também sucos, etc. E é isso, em breve a gente vai compartilhar essa gravação online, então vocês podem compartilhar com outras pessoas que estão online também, e faremos mais eventos em 2024. Tá bom? Muito obrigado. E a você.